Talvez o maior obstáculo da sua carreira não seja a falta de capacidade, experiência ou oportunidade. Talvez seja uma forma de pensar que você repete há anos sem notar. E talvez o mais difícil seja justamente reconhecer isso, porque essas formas de pensar raramente aparecem como um problema, elas chegam disfarçadas de responsabilidade, dedicação e profissionalismo. E justamente por parecerem corretas, podem permanecer anos conduzindo decisões importantes da nossa carreira. Hoje eu quero falar sobre algumas dessas mentalidades, aquelas que parecem nos proteger no começo, mas que com o tempo podem limitar oportunidades, reduzir nossa presença e impedir movimentos importantes na nossa trajetória profissional. Se você sente que tem algo que o impede de crescer, fica comigo até o final, porque hoje eu vou explorar 4 mentalidades que podem estar influenciando sua carreira sem você perceber. Uma carreira raramente é destruída por uma grande decisão errada. A maioria das vezes ela é afetada por pequenas escolhas repetidas durante muitos anos. A forma como você interpreta oportunidades, a forma como você reage aos desafios, a forma como você enxerga o próprio valor. Porque algumas mentalidades não parecem perigosas e justamente por isso conseguem permanecer invisíveis por muito tempo. Imagine agora um profissional que construiu sua carreira seguindo uma regra que parece bastante sensata. Antes de ocupar um espaço maior, eu preciso provar que mereço estar nele. À primeira vista, parece uma mentalidade de humildade, mas em algumas pessoas ela cria uma espera interminável. Elas passam anos tentando conquistar uma permissão que ninguém, além delas mesmas, está negando. O problema começa quando essa regra deixa de ser apenas uma forma de buscar excelência e passa a definir quando você acredita estar autorizado a avançar. Porque existe uma diferença entre querer se preparar para uma oportunidade e acreditar que você precisa se tornar uma versão perfeita de si mesmo antes de merecê-la. E essa diferença pode mudar completamente uma trajetória profissional. É como alguém que passa anos aperfeiçoando um instrumento, mas nunca aceita subir ao palco porque acredita que ainda não está pronto para ser ouvido. O instrumento nunca está perfeito, a segurança nunca será completa. Só que algumas habilidades só são desenvolvidas quando somos colocados diante de novos desafios. Esse é um dos grandes paradoxos da carreira. Muitas pessoas esperam sentir confiança para agir, mas em muitos momentos é a ação que constrói a confiança. A pergunta então deixa de ser apenas o que eu ainda preciso aprender para estar pronto e passa a ser: será que eu estou me preparando para crescer ou tentando evitar o desconforto de ser visto enquanto cresço? Porque algumas carreiras não ficam preparadas por falta de potencial. Elas ficam preparadas porque a pessoa continua esperando uma permissão que, na verdade, nunca precisou receber. Existe uma crença muito comum no ambiente profissional: quanto mais eu aguento, mais valor eu devo ter. Essa mentalidade transforma sobrecarga em identidade. A pessoa começa a associar valor com exaustão. Se está sempre ocupada, sente que está sendo necessária. Se tem tempo livre, sente culpa. Mas existe um problema nessa lógica, porque nem todo movimento leva você para a frente. Manter-se ocupado não é o mesmo que evoluir. Produtividade e progresso não são sinônimos. Pense comigo, um carro preso na lama pode acelerar muito, o motor faz barulho, o combustível acaba, mas ele continua no mesmo lugar. Na carreira acontece algo parecido. Algumas pessoas estão em constante movimento, mas não estão necessariamente avançando. Elas fazem mais, resolvem mais, assumem mais, mas não param para perguntar: isso está me aproximando da carreira que eu quero construir ou apenas mantendo a imagem de alguém indispensável?
Profissionais que crescem não são apenas aqueles que suportam mais peso, são aqueles que aprendem a escolher melhor quais pesos carregar. Porque existe uma diferença entre dedicação e sobrecarga. Dedicação constrói. Sobrecarga constante pode apenas manter você preso ao mesmo lugar. É bem possível que uma das maiores barreiras profissionais esteja em uma frase aparentemente simples. Eu sou assim. Do tipo, eu não sou bom em liderar, eu não tenho perfil para aparecer, eu não sei negociar, eu não sou uma pessoa de influência. O problema dessas frases é que elas parecem descrições, mas muitas vezes são apenas conclusões construídas a partir de experiências passadas. Uma pessoa não nasce acreditando que não consegue se posicionar. Ela constrói essa percepção ao longo da sua história. Uma pessoa não nasce evitando riscos. Ela desenvolve maneiras de lidar com determinadas situações. E com o tempo, uma forma de agir pode se transformar em um padrão. Mas existe uma pergunta que pode mudar a forma como enxergamos nossa carreira. Isso realmente faz parte de quem sou ou é apenas uma forma como aprendi a funcionar? O primeiro limite da sua carreira raramente está no mercado. Geralmente está naquilo que você acredita ser possível para si mesmo. A carreira não é construída apenas nas habilidades que desenvolvemos. Ela também é construída pelos limites que aceitamos como verdade. E crescer profissionalmente começa quando você expande esses limites. E talvez uma das maiores mudanças aconteça quando começamos a perguntar: quem eu poderia me tornar se eu parasse de obedecer algumas ideias antigas sobre mim? Porque muitas vezes a maior barreira para uma nova fase profissional não está no mundo externo, está na história que continuamos contando sobre quem somos. E nenhuma carreira muda de verdade enquanto essa história continua a mesma. Uma das mentalidades mais silenciosas que prejudicam uma carreira é acreditar que o reconhecimento precisa acontecer antes do movimento. A pessoa pensa assim: quando perceberem meu potencial, uma oportunidade vai aparecer. Quando alguém notar meu trabalho, eu vou crescer. Quando me convidarem, eu vou mostrar que eu sou capaz. O problema é que muitas trajetórias profissionais não ficam paradas por falta de competência ou experiência. Elas ficam paradas porque em algum momento a pessoa deixa de ocupar um papel ativo na construção da própria carreira. Existe uma diferença entre fazer um bom trabalho e construir uma presença profissional. Quem sofre com essa mentalidade se perde exatamente nisso. Um profissional pode entregar resultados, ser compreendido e cumprir suas responsabilidades, mas se ele nunca comunica suas ideias, nunca demonstra interesse por novos desafios e nunca cria conexões além do seu espaço atual, acaba esperando que alguém reconheça um potencial que ele nunca tornou visível. É como uma pessoa que possui uma grande história para contar, mas permanece em silêncio esperando que alguém pergunte. O problema é que no mundo profissional, histórias que nunca são compartilhadas dificilmente se tornam oportunidades. Com o tempo, o profissional pode interpretar a falta de reconhecimento como falta de valor. Mas sabemos que o problema não é a ausência de capacidade. Muitas vezes é a ausência de protagonismo para transformar essa capacidade em oportunidades. A carreira também é construída pela forma como participamos dos ambientes, pelas relações que criamos e pela disposição de ocupar espaços antes de termos todas as garantias. Muitas vezes quem avança não é quem esperou ser escolhido, mas quem decidiu aparecer antes de se sentir completamente pronto. Ao longo desse vídeo, trouxe algumas mentalidades que podem influenciar uma carreira sem que percebamos. Nenhuma dessas mentalidades aparece como um problema no início. Elas costumam nascer de intenções positivas. Aprender, fazer bem feito,
conquistar reconhecimento e construir uma trajetória sólida. O desafio começa quando uma forma de pensar passa a conduzir todas as nossas escolhas. Se esse vídeo trouxe alguma reflexão para você, talvez a pergunta mais importante não seja apenas: qual habilidade eu preciso desenvolver? Mas também, qual mentalidade eu preciso revisar para construir a carreira que desejo? Porque muitas vezes o próximo passo profissional não depende apenas de fazer mais, depende de enxergar diferente. Finalizamos o vídeo de hoje e espero que essa reflexão tenha provocado algo em você. Se ela fez sentido, mande esse vídeo para alguém que talvez esteja trabalhando muito, buscando crescer, mas ainda não percebeu que algumas formas de pensar podem estar limitando os próximos passos da sua carreira. E lembre-se, a mudança que precisamos fazer começa com uma nova consciência sobre aquilo que tem conduzido nossas escolhas. Se você é novo por aqui, eu sou Luca Queller e meu compromisso é ajudar você a crescer com mais clareza, intenção e autenticidade. Aqui no canal você encontra vídeos sobre propósito, carreira e muito mais. Esse foi mais um vídeo da série Pílulas Terapêuticas. Aproveite para conferir os outros conteúdos da série e continue essa jornada de reflexão e desenvolvimento. Se você gostou, deixe o seu apoio. Curta, comente e compartilhe o vídeo com quem também possa se inspirar. Aproveita e dá uma conferida na descrição do vídeo. Você vai encontrar os guias práticos focados em desenvolvimento pessoal e profissional, além do acesso ao treinamento online Jornada da Permissão. Uma imersão completa para quem precisa de clareza no seu caminho e definir objetivos e metas. E se você sente que precisa de um suporte individual personalizado para impulsionar sua trajetória, deixei também um link para o meu programa de aceleração, o Checkup 3D Profissional. E agora eu quero deixar uma pergunta para você refletir. Se o medo deixasse de decidir por você, qual decisão profissional você teria coragem de tomar hoje? Ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!